Hoje eu quero te falar sobre as coincidências que não são coincidências. A nossa mente humana está tão agarrada aqui na Terra que a gente tem uma dificuldade de entender as direções espirituais. E eu já entendi que Deus, quando fala comigo, talvez eu seja um pouco lenta. Ele fala de uma forma, depois ele fala de outra, depois ele fala de outra. Então, quando sucessivamente no mesmo dia, 3, 4 coisas, situações estão me apontando para o mesmo lugar, e no outro dia de novo, aí 2 dias depois de novo, eu entendo que é uma direção de Deus, é algo que não tem nada a ver com nada, nada com o que eu esteja vivendo naquele momento, mas eu entendo que Deus quer me direcionar para aquilo dali, ou seja, Ele já está me preparando para algo, me ensinando alguma coisa que eu vou precisar ter acesso mais para frente. E eu gosto de pensar sobre isso, que Deus prepara a gente para todas as coisas, sejam elas boas ou coisas difíceis. Às vezes você recebe uma oportunidade de trabalho, ou de uma promoção, ou de um projeto novo, ou de alguma coisa em relação aos seus filhos, ou uma cidade para mudar, sei lá, qualquer coisa. E quando aquilo é de Deus, Deus vai te preparar enquanto você está vivendo aquilo, mas muito, muito provavelmente Ele já foi te preparando antes, Ele já te deu muitos recursos antes para você viver aquilo. E eu gosto de pensar assim, quando Deus criou o mundo, Ele primeiro criou o mundo. Depois que estava tudo certinho, Ele colocou a gente ali. Ele criou as árvores, as fontes de alimento, Ele criou a atmosfera, o ar adequado para os nossos pulmões, para o nosso corpo, a água necessária para o nosso corpo. Pensa sobre isso. Ele colocou a gente num ambiente que já estava preparado para nos receber. E eu tô compartilhando tudo isso com você. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Faria, sou nutricionista, 25 anos. Trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. E as dificuldades de uma mulher de mudar o comportamento e ter um corpo magro, saudável, longevo, cheio de energia, são emocionais, não são racionais. Porque racionalmente, ninguém quer ficar fora do peso. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar cansado porque tá carregando 10, 15, 20 quilos acima do peso que deveria. Ninguém quer chegar numa loja e não conseguir comprar uma roupa, pegar uma calça que você vestia há 1, 2, 3 anos atrás e a calça não passar na coxa. Ninguém quer viver isso. Só que o comportamento para que você não tenha acesso a isso então não tem como você tratar o emagrecimento do corpo sem tratar as emoções. E não tem como você tratar as emoções sem tratar o seu espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós decidimos se quem comanda nossa mente é o nosso próprio ego, se a gente vive num egocentrismo, né? Se o centro da nossa vida são as nossas emoções, nossos achismos, nossas experiências, ou se o centro da nossa vida é Jesus. Então, quando a gente decide que Deus é o centro da nossa vida, que Jesus é o nosso exemplo, que nós vamos ser imitadores de Cristo, nós precisamos entender que estamos vivendo num mundo espiritual, porque Deus é espírito. Nós somos espirituais tendo uma experiência terrena. E eu estava lendo aqui no meu diário com Deus, no dia que eu escrevi assim, eu escrevi 7h44 da manhã. Aí eu botei: primeiro eu ouvi uma oração da pastora Tã Teresa falando sobre guerrear com Satanás. Depois eu li sobre Abigail, Davi, Nabal e me chamou a atenção uma frase: Abigail prevendo a calamidade iminente. Ontem, vendo um jogo com meu filho, eu não entendo nada de futebol, mas na hora que eu tava vendo o jogo, eu falei assim: nossa, mas cadê a defesa? A defesa tava correndo atrás da bola, junto com quem estava atacando. Eu falei: eu não entendo nada de futebol, mas essa defesa não deveria estar parada ali esperando os atacantes para que ele pudesse defender o gol? Então foram 3 situações, 2 no mesmo dia, uma já no dia anterior. Então Deus foi mandando orientações, falando sobre isso, sobre estar alerta, sobre estar a postos, sobre guerrear ao menor sinal de perigo. E a gente perde muitas coisas na vida porque a gente negligencia os pequenos sinais. As coisas vão acontecendo, um filho vai falando com você de uma forma diferente, tendo um comportamento diferente, você vai deixando. Algumas coisas começam a acontecer no seu casamento, um afastamento, já não tem mais relações sexuais, não beija mais do mesmo jeito, algumas palavras ríspidas, e a gente vai deixando. Da mesma forma que acontece na natureza. Se você tem uma planta, você não molha, a planta morre. Não vai morrer no primeiro dia que você não molhou. Então, da mesma forma,
a gente vê um processo de ganho de peso ou de emagrecimento. Você não tá com peso e 3 dias depois você tá com 10 quilos a mais, nem 3 quilos a mais. Você vai ganhando, ganhando, ganhando. E para perder é a mesma coisa. O problema é que às vezes a pessoa quer levar um ano ganhando 20 quilos e quer perder os 20 quilos em um mês e meio. Enfim, o que eu quero chamar a atenção aqui para você? Que a nossa vida é espiritual. Nós não devemos negligenciar os sinais de Deus que Ele traz à nossa mente, que Ele traz através de alguém, traz através da oração, traz através da palavra, de um louvor, que a gente deve estar atento. A Bíblia diz sobre isso, vigiai e orai. A gente precisa vigiar, a gente precisa estar com os olhos sobre o que é valioso. E a gente tem se distraído muito. As maiores estratégias de Satanás não é fazer acontecer coisas grandes. O seu filho não é maravilhoso e no dia seguinte o menino vira ao avesso, que tá um negócio que parece que é outra pessoa que botaram ali. Ele vai dando sinais. Só que a gente tá distraída, fazendo outra coisa, tá com a cabeça ocupada, e depois eu vejo isso, depois eu resolvo isso. No processo de emagrecimento não é diferente. Hoje eu não consigo preparar um lanche para eu comer. Deixa eu comer só hoje um docinho, depois eu penso nisso, segunda-feira eu começo de novo. Então, a gente não vive presente no nosso dia, nem na nossa hora, nem no minuto. A gente não consegue nem comer sem mexer no celular, sem estar distraído com alguma coisa, não quer comer prestando atenção no que você está comendo. Você não quer conversar com uma pessoa olhando no olho da pessoa e prestando atenção no que ela está falando, no que ela está querendo dizer para você, no que ela precisa de você a partir daquela conversa, porque enquanto a pessoa está falando, você está com a cabeça baixada, mexendo no celular. Então, tem uma frase que diz: da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Não se engane, isso é uma regra da mente humana. Se você está desatenta a sinais que Deus está mandando, sobre o emagrecimento, você também vai estar desatenta sobre o seu casamento, sobre a sua relação espiritual, sobre o seu relacionamento com Deus, sobre o filho, sobre saúde, sobre dinheiro, sobre tudo. É o condicionamento da sua mente. A nossa mente padroniza comportamentos para que ela não precise gastar energia com coisas diferentes, com cada dia agir de uma forma diferente, com estar diante de uma situação e agora o que eu faço? A nossa tendência é repetir o mesmo padrão. Eu sempre fiz assim, vou fazer dessa mesma forma. E isso acontece com o nosso corpo. Nosso corpo responde ao que a nossa mente está comandando. Nosso corpo não tem vontade própria. Quem manda no nosso corpo é a nossa mente. O corpo não tem preguiça. O corpo segue um comando do cérebro que segue um comando da mente. E quando a nossa mente está seguindo um comando de Deus, a gente pode todas as coisas. A Bíblia diz isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque nós somos extremamente limitados. Mas nós somos corpo, alma e espírito. O Espírito de Deus, que é todo o poder, toda a soberania, toda a supremacia, habita dentro de nós. Se nós acessamos isso ou não, aí é uma escolha nossa. Mas já está dentro. Você não precisa pedir para Deus se manifestar. Não precisa pedir para Deus vir. Eu acho engraçado a pessoa que ora e fala, Deus vem. Eu fico pensando, vem para onde? Nós estamos no jardim do Éden. Ele já veio, ele já morreu na cruz, ele já morreu para te dar o Espírito Santo, o acesso constante. Enquanto você está dormindo, está acordado, está fazendo atividade física, o que você estiver fazendo, tá aí. Eu ouvi uma frase uma vez que eu adorei, que é: Deus está à distância de um pensamento. Pensa, busca, se dispõe, se disponibiliza para ouvir, que você vai receber todas as instruções que você precisa, seja para cuidar do seu corpo físico, da sua família, da sua saúde emocional, da sua saúde financeira, das suas conquistas, do seu papel como serva de Deus, como discípula, como uma pessoa que está aqui na Terra fazendo parte do reino de Deus, trazendo mais pessoas para esse reino. Então, não dê bobeira. Eu ouvi também uma frase dessa numa circunstância interessante. Não dê bobeira. Não negligencie. Não se distraia. Ouça a voz de Deus, não ache que é coincidência. Vigie, ore, haja. E não se esqueça que o tempo todo, 100% do tempo, estamos em um mundo espiritual, coabitando junto com a nossa experiência terrena. Deus tem muito para você, para mim, para todos nós, todos, pode ser um mendigo que tá lá na rua sofrendo, dormindo no chão, ou pessoas com cargos, com papéis, com o que quer que seja. Deus tem um projeto pessoal para a vida de cada um de nós.
mas nós temos livre-arbítrio e decidimos se acessamos tudo isso ou negligenciamos. E aí, o que você escolhe? Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.